te acompanha, teu chefe de gabinete aí, o João Lopes, também, bom dia para o João Lopes, seja muito bem-vindo também, a Luciane também, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade FM. Obrigada. Mas eu falava essa semana com o vereador Rodrigo Maroni, e ele é uma luta ferrenha com relação à proteção dos animais. E o vereador vai estar falando aqui sobre o seu trabalho, né, e o que ele está vindo fazer em Cidreira, aqui, porque tem um índice muito grande aqui de problema com animais, de judiar de animais, de maus tratos aos animais, né, vereador? E o vereador está vindo justamente aqui para conversar com o delegado, para fazer uma homenagem ao delegado Alexandre, o vereador. Isso. Não, na verdade, Cidreira, assim como todas as cidades do litoral, são cidades completamente abandonadas com relação à política pública para os animais, né? O litoral do Rio Grande do Sul, eu poderia dizer que talvez esteja entre os piores lugares para os animais. Quem vive nas cidades aqui sabe muito bem, porque a realidade é de descarte de muitos animais, inclusive em função dos veranistas que vêm aqui, né? E deixam animais, quer dizer, há uma procriação, uma ausência, por exemplo, de um projeto de castração nos municípios. A maior parte dos municípios, como no Brasil todo, não tem departamento, secretaria, ninguém que responda nas prefeituras, né? O que acaba sendo empurrado para pessoas de boa vontade, ONGs, né? E o delegado tem sido parceiro, porque como aqui tem crimes bastante bárbaros, né? Parceiro a polícia, tanto a polícia civil quanto a brigada militar tem sido muito parceira nesse sentido. Ano passado eu tive aqui uma das situações que ficou conhecida no Brasil todo, que foi o caso daquele cão enterrado, que foi enterrado vivo na beira da praia, né? E agora, mais uma vez, a gente teve uma situação, há cerca de 3 semanas atrás, de maus tratos de um indivíduo que batia nos seus 2 animais com vassoura. E aí a gente teve aqui, a proteção aqui de animais aqui de Cidreira é bastante ativa dentro das suas possibilidades, né? Então, quer dizer, as meninas que tocam aqui, a ONG, tem um papel determinante e a polícia colaborou nesses casos, né? Então, a gente vai fazer uma homenagem tanto para a ONG Cidreira, né, quanto para a polícia, esperando que no futuro Cidreira, assim como outras cidades do litoral e até outras do país, passem a se preocupar com essa questão dos animais, né, de uma forma real, porque os animais têm sentimentos, os animais têm dor, têm tudo, né? E eu costumo dizer que os animais são muito mais leais, inclusive, do que as pessoas, né? Vereador, dentre as dificuldades que o vereador encontra e deve encontrar, não resta a menor dúvida. Agora, qual a maior dificuldade? Até porque eu conversava com um vereador essa semana e a gente tem uma preocupação, e eu acredito que o vereador também tem, que normalmente os crimes contra os animais, eles não são tipificados no Código Penal, e isso é um problema a mais, né? Porque não, além de judiar, e a pessoa que judia, às vezes é pega em flagrante, e não é tipificado esse crime. Uma pessoa responde no máximo o quê? Nada. Eu inclusive digo, eu estava falando aqui, né? Eu sou um cara que não sou defensor de qualquer tipo de, né, aqueles políticos, por exemplo, que defendem os políticos, né? Eu sou um protetor de animais que estou político, né? E lamentavelmente agora, por exemplo, estava fazendo a denúncia no Facebook, todas as instituições, né, inclusive agora teve um caso aí de assassinato em São Paulo por parte, lamentavelmente, de um aposentado, um promotor aposentado. Vejam só, se um promotor aposentado, né, se qualquer pessoa, tem médicos, tem pessoas assim, de alto nível, né, cometem crimes hoje, né, sabendo que nada vai acontecer, imagina a população de uma maneira geral. Então, quer dizer, os animais são completamente descartados de qualquer tipo de proteção e respeito, né? Hoje, para o Código Penal, como a gente vinha conversando aquele dia, é de 1942, ou seja, os animais ainda são considerados objetos, né? E eu digo assim, caso de estupro de animais, que é muito comum, caso de assassinato, né? Espancamento, esfaqueamento, tiros, qualquer tipo de maus tratos, no limite da lei hoje não há um indivíduo preso por crimes contra animais, ou seja, há uma impunidade absoluta, né?
e a certeza disso. Então, se comete o crime, tu tem a certeza que nada vai acontecer. Então, quer dizer, se o indivíduo vir aqui no centro de Cidreira cometer um crime desse, um estupro, um assassinato, pode ter lá 20, 30 pessoas, isso no máximo que vai virar perante a lei é um crime de baixa ofensividade e o indivíduo vai pagar ali 6 meses, 12 meses, no limite, se tiver uma comoção popular de serviço comunitário. Então eu digo assim, eu me sinto bastante abandonado na minha causa, né? Eu, na verdade, peguei a causa dos animais por me sentir na pele deles, né? E sentir que a minha luta é uma luta profundamente difícil, né? Assim como de todas as pessoas que gostam dos animais, por saber que a gente está à mercê. Quer dizer, hoje há leis para coisas que não tinham há 50 anos atrás, a mulher ainda é muito desrespeitada, há machismo, há espancamento, há morte, mas há lei para isso, Sim. né? Um idoso, a mesma coisa, uma pessoa que sofre injúria racial também, né? Um homossexual também tem. Hoje, quer dizer, tudo isso leva para a cadeia. Nós temos pessoas que, bom, cometeu, tem testemunho. Um animal que não pode nem relatar o crime que ele é acometido, que passa, né? Aí entra a questão da prova, aí entra a questão de que não é considerado um objeto. E eu costumo dizer assim, gente, quem não consegue olhar para dentro do olho de um animal e perceber que ali tem uma vida, né? Tem um ser que tem fome, tem calor, tem sede, tem dor, como um ser humano, e muito mais, inclusive, sentimentos de generosidade, coisas que o ser humano perde. Eu costumo comparar um animal a uma criança, né? Uma criança de 3, 4 anos. Tem ingenuidade, tem um amor incondicional, né? Tem uma descoberta da vida, é uma coisa plena, um amor, né, natural. O adulto já está violado, né? Então, a gente, na verdade, está deixando crianças abandonadas. Aquele animal de rua, aquele animal estuprado, é uma criança que está sendo estuprada, né? A gente fala de fogos de artifício, por exemplo. Por que um animal é tão mal por um fogo? Coloca o teu filho com 3 anos de idade no meio da Palestina, no meio de uma guerra, e tenta explicar para ele o que está acontecendo. Ele vai ficar assustado. Muitos animais morrem, por exemplo, com fogos de artifício, que é uma imbecilidade absoluta, né? E a humanidade é capaz de criar todos esses tipos de coisa, né, sem pensar nunca num ser. Eu espero que as pessoas reparem, observem os animais, lembrando o seguinte: talvez quando a gente evoluir enquanto espécie, nós vamos virar os animais. Porque se o mundo tivesse só a natureza dos animais, né, estaria em harmonia. Botou o ser humano na Terra, ferrou tudo. Ferrou tudo, né? É complicado. Por isso que tem um ditado, aquela máxima, um ditado popular, né, que diz, né, quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os animais, né? Vereador, como é que o senhor vê, assim, como é que se encaminha uma medida para que se possa colocar no Código Penal? Claro que teria que haver uma reforma em todo o Código Penal, até porque de 1940 é um código arcaico. Mas de que maneira, qual o caminho a ser tomado para que se possa coibir isso, criar novas leis, as pessoas terem mais consciência, porque para denúncia, tem o disque denúncia. Tem o disque denúncia para o sujeito que está espancando a esposa, está matando, assaltando, traficando. Não existe para os animais um disque denúncia, não seria uma maneira assim, da pessoa até não precisar se identificar, mas um disque denúncia para, de repente, estou batendo no cachorro, quer dizer, presencia, né, a agressão a animais, os maltratos a animais, se criasse uma linha direta para que eles pudessem, pelo menos a polícia pudesse agir. Eu acredito que a gente está muito distante de qualquer iniciativa para os animais. Até comentava sobre isso, né? Por exemplo, eu lá na Câmara apresentei em torno de 300 projetos, né? Talvez, seguramente, eu sou o parlamentar com mais projetos relacionados à causa animal, principalmente nessa questão de crimes, brutalidades, né, e tal. E ali eu coloco delegacia de animais, né, específica, o disque denúncia, né, colocar o rosto dessas pessoas que cometem crimes num site, ó, criminosos de animais, né. Eu sugiro no tempo de hoje, além de eu lutar por essas leis e por essas regras, eu acho que as prefeituras, né, o governo do estado teria que ter uma secretaria de animais. Todo município hoje, por exemplo, eu pergunto Cidreira, né, como em Tramandaí, que eu vivi, como aqui, Atlântida Sul, Capão da Canoas, Torres, que eu sou chamado diariamente.
né? Eu me pergunto o seguinte, a pessoa que vê um crime hoje de animais, né? Um assassinato, um animal em maus tratos, um animal que tomou um tiro, um animal roubado, ela não sabe nem a quem recorrer. Então, quer dizer, ela não liga. Para a prefeitura não tem ninguém que responda, né? A delegacia, a gente sabe hoje que o trabalho da polícia é um trabalho que está sufocado, que é uma demanda gigantesca, né? Tem tráfico, tem assassinato, tem homicídio. Então, quer dizer, não dá conta, né? Hoje, inclusive, os valiosos policiais ganham parcelado, né? Corpo de bombeiros também não se envolve. A polícia ambiental, eu particularmente não conheço, né? Nunca vi. Então, assim, o que eu digo para as pessoas fazer? Gravem e denunciem, sabe, na rede social, exponham mesmo, né? Eu sou por exemplo, que não tem nenhum constrangimento de falar, que faço e tomo bastante processo pela vida daqueles animais. Por quê? Porque eu acho o seguinte, bom, vai me dar ali um processo disso, daquilo, de danos morais ou algo do tipo, né? Quando não tem lei para os animais, a gente tem que mostrar que esses crimes acontecem, né? Há estupro, há assassinato, eu não estou aqui dizendo para as pessoas fazerem com as próprias mãos, mas no mínimo denunciar, criar um constrangimento público nesse momento que as leis são tão frágeis para os animais, né? E chamar a polícia, obviamente, assim, eu sempre oriento, fazer um boletim de ocorrência na Brigada Militar, na Polícia Civil, né, para que mesmo que isso seja moroso e tal, aquela pessoa já seja configurada por maus tratos, entre na ficha policial dela. Mas o meu sonho mesmo é isso, é que tem uma delegacia de animais, né, cada espaço, por exemplo, de polícia, de brigada, de guarda municipal, que se tivesse um ao menos que respondesse, esse responde pelos animais, já seria de grande utilidade, né, para uma coisa que é tão difícil provar, testemunhar, porque é um animal, né? Ele não tem como responder. E o que é pior, né, gente, os ouvintes e o pessoal que está nos escutando, o animal não tem como ele fazer a denúncia, ele sofre o espancamento, ele sofre a lesão, e ele não tem como ele fazer a denúncia, então ele não tem como. Então, fundamentalmente depende das pessoas que veem agressão. Então, a senhora que sabe de alguma agressão, comunique aí, chame de 190, enfim, denuncie. Gravem, levem na polícia como prova, né? Gravem, o que eu falei do constrangimento nesse sentido, gravem, mostrem, porque comprem a briga literalmente, né? Aquele carroceiro que está dando um pau no cavalo com a pata quebrada, aquele cavalo desnutrido que caiu no chão, aquele cachorro, né, que foi espancado, gravem aquilo ali, porque apesar do nosso Código Penal ser frágil, aquilo é crime de crueldade, de maus tratos aos animais. Então, quer dizer, essa pessoa, por mais que vá responder ainda de forma muito frágil, né, pelo menos vai ser configurado um crime ali para ela, né, ela vai ser encaminhada um processo contra ela, que é o que deve acontecer. E, gente, olha, defender os animais faz tão bem para a alma, né? Isso que eu digo assim, ó, defender um ser inocente faz tão bem para a alma, né? E como falou bem aqui o JC, eu acho que é isso. Se coloquem no papel de quem não pode denunciar. Imaginem você sofrer um estupro, um assassinato, né? Ou tomar uma paulada na cabeça. Tem gente que diz assim, mas aquele cachorrinho ali com a pata quebrada não deve doer. Né? Eu costumo dizer assim, quebra o teu minguinho e fica com o minguinho quebrado durante 6 meses para ver se não dói. Né? Então, quer dizer, o animal tem todos os sentimentos que tem os seres humanos. E cada pessoa que fizer isso está fazendo um bem para um ser que está sentindo. A gente é muito egoísta hoje, né? Tudo, eu me cuido de mim, cada um cuida de si. Eu acho que a humanidade realmente tem esse egoísmo. Mas os animais pensam o seguinte, eles têm uma pureza, não há melhor amigo, né? Não há ser da família tão leal quanto o animal. Eu costumo dizer que casamentos acabam e um animal de estimação fica, né? Filhos vão embora e um animal de estimação fica, né? Um animal de rua, se tu der um carinho para ele, vai até tua casa atrás de ti. Não há nenhum sentimento mais leal, mais valioso, né? Da espécie humana, né, dos nossos seres aqui, seres vivos, né, quanto o sentimento do animal. De todos, um gato, um cachorro, até mesmo aqueles animais que não são pets, eu costumo dizer, tem gente que não percebe, mas uma cabrita tem sentimento, uma ovelhinha, um boi. Tem gente que cria boi e que é amigo do boi. Um cavalo, por exemplo, nada mais é do que um cachorro grande. Tem gente, por exemplo, que não percebe.
que os carroceiros fazem com os animais. Eu acho que tem que ter o fim das carroças em todas as cidades do país. É uma coisa primitiva. Ah, mas tem muito sustento, ganha dinheiro. Tchê, pelo amor de Deus, quer carregar nas costas uma coisa, carrega, mas tu escolhe trabalhar. Agora, tu explorar o animal a vida toda, alimentar mal, entendeu? Eu não tenho um preconceito com ninguém, mas eu acho que tem que ter um respeito que, tipo assim, aquele animal não escolheu ser... tem cavalos que carregam casa, carregam um saco de areia, é um terror muito mais do que podem. Então, essa é a realidade que a gente vive. Eu quero te dizer, vereador, que eu realmente louvar do teu trabalho. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que tu exerce, que são raríssimas pessoas que se preocupam com os animais. São raríssimas as pessoas, e eu imagino a quantidade de ocorrências que o vereador deve ter, e não consegue atender todos, né? Não consegue atender todos, né? E até pelo semblante dele, assim, a gente vê, quando ele estava chegando na rádio aqui, ele tinha visto alguma coisa nas redes sociais aí de um promotor de justiça aposentado em São Paulo, né? Deu 5 tiros, gente, no cachorro. Imagina, quem teria que dar o exemplo, né? Quem teria que dar o exemplo de cidadania, o exemplo de coerência, de bom senso. Imagina o que o cachorro pode estar fazendo para levar 5 tiros de alguém que deveria estar protegendo, né? Ou pelo menos, se não cuidar, pelo menos não judiar. Não ter esse tipo de atitude, né? O animal nunca é culpado, JC, nunca. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Mas o animal faz e tal, isso aqui, ou eu joguei uma pedra, eu dei uma palavra, não tem nada que justifique, né? Porque o animal, primeiro, que ele não tem consciência, né? Eu costumo dizer assim, aquele cão brabo, por exemplo, que a gente vê, ou aquele cão, vamos dizer assim, arisco, né, que dá uma mordida, esse é o mais assustado, é o que viu do mundo pior, né? Por exemplo, as pessoas, mas aquele cão bravo, ele tem que ficar... Imagina tu colocar uma coleira, eu costumo dizer isso para as pessoas, botem uma coleira no seu pescoço, tá? E se amarrem com meio metro de corda e tentem ficar ali durante 15 anos amarrado, muito sem comida, muito sem água, e vê se tu não vai ficar em 1 hora, 2 horas, vai morder, nós vamos morder. E hoje tem circo, que é um absurdo, animais em circo é um absurdo, os animais neurotizados, né? Criados para ser explorados, animais que estão na natureza, que têm sentimentos, têm filhotes, né? Hoje nós temos, na minha opinião, um absurdo que são as touradas em países que tem Espanha, Peru, né? E Portugal, outros países, que é lamentável, algo cruel. Um touro vai ali para a diversão humana, né? Ser fincado espadas até a morte. Tem rinha, que é absolutamente cruel. Não há justificativa para se ter rinha, né? A pessoa se divertir com o animal, se definhar até a morte, né? E ganha dinheiro com isso ainda. Então, quer dizer assim, hoje eu digo o seguinte, nós estamos em 2017, sabe? Eu consigo imaginar que as leis para os animais tá no negativo, não está nem, sabe? São muito primitivas, não tem cabimento nós ter uma cultura assim de não perceber. Uma das coisas que eu digo assim, que para mim é a saída, né? A gente falava no telefone, a única saída é criar as crianças de agora com contato com os animais para a gente ter adultos no futuro que tenham mais consciência, né? Fazer uma disciplina, por exemplo, eu propus uma disciplina do direito dos animais nas escolas, né? Eu digo assim para o pai e para a mãe que tem um filho na escola, né? É fundamental teu filho trabalhar, é fundamental teu filho fazer um vestibular, é fundamental teu filho querer crescer, mas é fundamental ele ser um ser humano com valores. Ele pode ser um promotor, pode ser um político, um médico e não valer nada, né? Assim como ele pode ser uma pessoa que tem uma renda baixa, né? Daqui um pouco um trabalhador e ter valores humanos muito legais, né? E quem valoriza, eu digo assim, muito do que se conta do caráter de uma pessoa se conta a partir de como ela observa os animais. Eu não consigo acreditar que um ser humano do bem, uma pessoa que manteve a sua essência de criança, porque as crianças não fazem mal para os animais, né? Pode até beliscar uma brincadeira, uma coisa assim, ingênua, mas uma criança tu não vai ver. Eu duvido, né, que um adulto que se preservou como ser humano, né, com valores, com consciência, com a alma, saber que a gente aqui está de passagem em nossa vida, consegue fazer mal para um animal, né, sem sentir remorso, consegue ver mal para um animal sem sentir remorso. Então, assim, a única saída que nós temos é educar para o futuro, que é o que eu espero que aconteça, né? Eu espero aí, até minha morte,
né, até que eu morra, conseguir ver cidades com hospitais para os animais, que tenham postos de saúde para atender os animais. Né? Eu espero que tenha até lá leis para os animais, delegacias para os animais, projetos de castração para os animais, que é fundamental. E principalmente que as pessoas percebam que os animais não podem ser explorados, não podem ser maltratados. E como eu falei aqui, por exemplo, de circo, isso aí já era para ter acabado, carroça, né? São coisas que não são, tipo assim, não tem dignidade nenhuma para aquele ser que está ali. E eu espero ter colaborado aqui com a... Não, foi um prazer receber o vereador Rodrigo Maroni aqui nos estúdios da Rádio Cidreira FM, e eu quero já deixar o convite para o vereador, sempre que vier a Cidreira, e a Rádio Cidreira FM está com as portas abertas aqui para a gente tentar, se não resolver, pelo menos minimizar, né, esses problemas que tem. A gente encontra muito aí, o ouvinte, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo nesse momento, a gente vê muito no verão aqui, quando termina a temporada aqui, as pessoas irem e deixam os animais soltos aí, né? Então fica aquela coisa de sair o cachorro atrás do carro, desesperado atrás do carro. São cenas que tu vê, são uma coisa que é impactante aquilo, tu vê, aquilo te causa um mal-estar, uma tristeza. Né? E a lealdade, é verdade, é verdade. E eu torço muito, e eu deixo aqui a Rádio Cidreira FM à disposição do vereador, sempre que se sentir à vontade, de vir à Rádio Cidreira aqui, não tem problema, as portas estão abertas aqui para o vereador, porque é uma causa nobre. Eu quero mais uma vez parabenizar o vereador pelo seu trabalho, né, porque são raríssimas, pouquíssimas pessoas que hoje se preocupam com o seu animal. As pessoas se preocupam com as suas férias, em sair de férias e projetar suas férias, mas e onde fica o animal? Isso. Aí larga um pouco de ração, um pouco d'água lá e tá bom assim. E ali bate um coração, né? Bate um coração, bate uma alma. Coração. Eu queria agradecer a ti, né, agradecer aos ouvintes por ter, enfim, escutado o que a gente tem a falar sobre essa questão. Eu acho que cada vez que a gente fala sobre isso já me dá uma tranquilidade e um alento, né? Eu que passo por maldades, literalmente, todos os dias com relação a isso, porque eu sei que talvez de 100 pessoas, 5, 10 pessoas vão parar para refletir nisso. Sim. E eu queria agradecer demais a ti, JC, dizer que eu fico muito feliz de ter uma rádio aqui bacana, que abre espaço para essas coisas, né? Porque infelizmente nós não vamos ver num grande meio de comunicação uma história triste e animal, né? Um assassinato na capa de um grande veículo de comunicação. Porque, infelizmente, se aprova que os animais não estão no centro da prioridade. Né? E quando eu vejo espaços de comunicação, eu costumo dizer aqui que eu respeito, né, a iniciativa, quero muito, inclusive, dizer assim, estimular pessoas a discutir na escola com seus vizinhos, né? E eu espero, inclusive, no futuro que tenha mais políticos, né, que discutam essa causa. Até eu não tenho, pelo contrário, eu quero que entre, porque para mim vai ser importante que vai ter cidades que vão estar discutindo, né, vão ter vereadores, deputados, talvez para fazer leis, né, para mudar isso. Queria agradecer de verdade, dizer que também estou à disposição. Qualquer caso de maus tratos, de crime contra animais, né, se alguém precisar de uma orientação, basta me procurar, né, ou lá no gabinete, ou pelo meu próprio WhatsApp, ou no Facebook mesmo, que é uma forma que a gente tem de estar acompanhando os casos, que infelizmente são diários. Diários, né, eu recebo em torno de 12 mil, falando em números, 12 mil mensagens por dia de pedidos, ou seja, é muito pedido. Né? Então eu peço até que as pessoas me liguem, né, quando é um caso urgente, porque realmente às vezes eu não consigo ter a dinâmica, porque eu sou um só. Sim. E para muitas cidades, né, do Brasil todo, na verdade. Né? Então, muito obrigado. Obrigado de coração. Ok. O vereador Maroni, cabe aqui até ressaltar, o vereador Rodrigo Maroni, ele foi um dos vereadores mais votados dentro dessa área do mais votado, né? No mundo. Não, fui mais votado nessa última eleição dos animais do mundo, né? E do Brasil também como parlamentar. E, como eu costumo dizer, espero que outras pessoas venham, né, para a nossa causa, lutem pela nossa causa, seja na sua casa, seja numa ONG, ou seja na política, para a gente fazer um futuro melhor. Você quer deixar o WhatsApp aí para o pessoal que tiver algum problema aí entrar em contato com o vereador? Claro.
Meu WhatsApp é 989, né, 51 15 31, e meu Facebook é Rodrigo Maroni. O pessoal que não conseguir me adicionar pode seguir ali, tem outros 2 perfis também que são, botar Rodrigo Maroni vai aparecer. Mas pelo telefone 989 51 15 31, as pessoas podem me ligar, né, caso de urgência, qualquer hora, eu trabalho final de semana, de madrugada. Eu costumo dizer que eu não sou, né, não tenho horário comercial, porque infelizmente os crimes estão aí todas as horas, né, para estar presente. Verdade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, vereador. Parabéns pelo trabalho aí. Mais uma vez, disponha sempre aqui da Rádio Cidreira FM. Para Luziane, um abraço para Luziane também. Obrigada. Para João. Igualmente. Um abraço. E queria levar aqui de Cidreira aqui um forte abraço. Eu sei que deve ter alguma agenda, algum compromisso aqui por Cidreira, mas, de qualquer forma, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Olha, se um terço, não vamos dizer a metade, mas um terço dos políticos no Brasil tivesse a ideia e trabalhasse como o vereador Rodrigo Maroni, eu tenho certeza que esse país ia ser bem diferente. Muito obrigado, vereador.